Muito bem, lição número 5, a parte de quinta-feira, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Podemos dizer que Lázaro e suas duas irmãs eram muito queridas ou queridos por Jesus. Eram amicíssimos. Jesus, todas as vezes que passava por Betânia, não dispensava assim uma ida até a casa de Lázaro. Se tornaram muito amigos. Tanto que Maria aprendia aos pés de Jesus. Marta era trabalhosa e Lázaro também compartilhava da mesma mensagem que Maria. Por isso Jesus disse: Marta, você está atarefada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. E quando Jesus então soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou, ainda 2 dias no lugar onde ele estava pregando, onde ele estava curando. As pessoas disseram: Marta mandou um recado, aquele a quem tu amas está doente? O Senhor pode vir? Como Jesus demorou, parece que Lázaro também se desiludiu com Jesus. Mas era uma demora que para as pessoas parecia ser muito tempo, mas para Jesus não, porque Jesus nunca chega atrasado. Ele não usa o nosso tempo. O seu tempo é outro, seus pensamentos são outros. E por isso, quando Jesus estava ali diante dessa perspectiva de uma cura, ele preferiu a perspectiva de uma ressurreição. Então, podemos dizer que existem 2 pontos importantes a considerar na ressurreição de Lázaro. O primeiro ponto é que o nosso tempo é diferente do tempo de Jesus. O segundo tempo é considerar que Jesus age dentro de sua onisciência. Ele sabe o que é melhor para todos nós. E o terceiro ponto a aprender desse episódio é que Deus tem o controle de tudo, ainda que nós não enxerguemos que isso irá acontecer. Então, essas 3 perspectivas são importantes para que possamos entender o fluxo da ressurreição. Aquilo que Deus disse no Éden: certamente morrerás se vocês pecarem, e se tornou verdadeiro, e agora Jesus Cristo mostrava na ressurreição de Lázaro que algo impressionante iria acontecer. As pessoas ficaram espantadas porque Jesus não considerou o aviso de Marta como um assunto de emergência. Parece que o que Cristo estava fazendo naquele momento era muito mais urgente do que curar Lázaro. Aquele a quem tu amas está doente. O Senhor precisa vir para curá-lo. Então, para que Marta e Maria pudessem dar esse recado para Jesus, é porque a medicina da época não tinha nenhuma solução para o caso de Lázaro. Então, a única recorrência era Jesus Cristo para curar o doente Lázaro. Pergunta número 5. Depois da morte de Lázaro, por que Jesus disse que ele seria glorificado através dessa morte? O texto de João 11, verso 1 diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 11. E assim falou Jesus, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está bem. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Verso 15. Mas eu folgo por amor de vós em dizer que ainda bem que eu não estava lá, para que vocês acreditem, mas vamos ter com ele. Verso 17. Chegando, pois, Jesus viu que já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Disse, pois, Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E perguntou Jesus: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede quanto o amava, pois está chorando. Verso 38. Jesus, pois, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E tendo clamado a Deus, orou e clamou com grande voz, dizendo: Lázaro,
vem para fora. Verso 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então, para a pergunta, depois da morte de Lázaro, por que Jesus disse que seria glorificado através dessa morte? Resposta, Jesus foi glorificado ao ressuscitar Lázaro e mostrar que tinha autoridade divina e poder para vencer a morte por meio do poder do Pai. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele fez uma oração a Deus. Senhor, eu oro a Ti porque o Senhor sempre me ouve. E o Senhor me ouve porque o Senhor quer que as pessoas creiam que o Senhor me enviaste. E Jesus então disse, Lázaro, vem para fora. Era a voz da autoridade divina dizendo para o morto de 4 dias que já cheirava mal, Lázaro, vem para fora. Quando as pessoas tiraram a pedra da boca da caverna, o cheiro, o odor, assim, inundou o ambiente. E as pessoas sentiram repugnação. Mas Jesus Cristo não era homem venal. Ele não se alterava diante dessas circunstâncias. Ele curou leprosos que estavam apodrecendo em vida e não se incomodou de tocar neles. Então Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E sua voz penetrou naquela caverna e era como se fosse o sopro divino entrando de novo na caverna, alcançando o cadáver de Lázaro. E o fôlego da vida foi então soprado sobre Lázaro, e Lázaro acordou do sono da morte e saiu para fora. Ele mesmo saiu. Um exemplo da ressurreição que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, quando nas nuvens do céu, o Senhor Jesus vai dizer a todos os que já morreram crendo nele, vinde, benditos do meu Pai. E esse sopro vai fazer com que viva todos os mortos que morreram em Cristo. O livro de Tessalonicenses diz que o Senhor matará com o sopro da sua boca o ímpio, o filho da perdição. E ao mesmo tempo esse sopro vai ressuscitar os que já morreram em Cristo. Jesus, ao se referir à morte, usou a comparação do sono, pois ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. São João 11, verso 11. Lázaro foi considerado morto e seu cadáver já estava apodrecendo na sepultura. Mas o milagre da ressurreição vai além da compreensão e da lógica humana. Supera a expectativa humana. Por isso Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ali então, diante do túmulo de Lázaro, Jesus foi glorificado pelo Pai, com a ressurreição anunciada do seu grande amigo, que se tornou um poderoso testemunho no ministério do Messias. Ellen White fala no livro Deserto das Nações que Lázaro recebia muitas pessoas e ele testemunhava do poder da ressurreição. E as pessoas ficavam impressionadas com o milagre de Lázaro. E até os judeus queriam também matar Lázaro, para que ele se calasse como testemunho. Mas se matassem Lázaro, enquanto Jesus estava vivo, Jesus o ressuscitaria outra vez. Por isso os judeus não se atreviam a matar Lázaro outra vez. Pergunta número 6. Qual a diferença entre as mortes citadas por Jesus e por que a morte enfatizada por Jesus vai além da sepultura? São João 11, 25 e 26 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Perguntou Jesus. Então, para a pergunta, qual a diferença das mortes mencionadas por Jesus? Resposta, Jesus disse que fisicamente o crente morre, mas viverá. Fisicamente na ressurreição e na sua segunda vinda. A morte eterna foi vencida na cruz e a garantia da vida eterna foi dada por Jesus ao ressuscitar. Crer nessa verdade é a maior esperança do cristão. Jesus venceu a morte física e nos trouxe como benefício a vitória e a vida eterna. Certo pregador passou por um cemitério e viu um homem chorando, agachado, assim, perto de uma sepultura. O pregador se aproximou, era o grande pregador Dwight Moody,
Ele perguntou: quem é que está sepultado aqui? É algum parente seu? E o homem, com os olhos lacrimejantes, olhou para o grande pregador e disse: não, não é nenhum parente, mas é como se fosse um irmão meu. Ele foi para a guerra no meu lugar. Quando eu fui convocado, eu estava com mulher e filhos pequeninos ainda. E esse meu amigo se ofereceu para ir no meu lugar. Ele foi aceito no exército, mas ele morreu no campo de batalha. E eu estou aqui regando algumas sementes de flores que eu plantei. E eu estou contente porque as sementes, elas brotaram. Assim como o meu amigo vai brotar na manhã da ressurreição. O grande pregador Moody ficou olhando para a certeza e a convicção daquele homem. Como as plantas, as flores, elas floresceram, elas nasceram. Aquele homem tinha confiança de que Jesus iria fazer brotar daquela terra o corpo do seu amigo para viver a eternidade. Que possamos ter essa esperança. Que possamos crer que a ressurreição foi o maior dom que Deus deu para o ser humano, porque venceu a morte. E a morte não tem mais o poder que tinha. O diabo perdeu totalmente o poder que tinha sobre o ser humano quando Jesus ressuscitou naquele terceiro dia. Quando Jesus ressuscitou pessoas antes dele morrer na cruz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado porque o testemunho de Lázaro foi um testemunho eloquente. O Senhor mostrou que não chega atrasado naquilo que nós estamos pedindo. Talvez nós não entendamos, mas o Senhor permite certas situações para que a nossa fé aumente no seu poder glorioso da ressurreição. Na sua segunda vinda, por favor, Senhor, nos chame também se estivermos descansando. E se estivermos vivos, que sejamos transformados pelo teu santo poder. Nós cremos nessa verdade e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a quinta-feira seja de bênçãos e de vitória. E não esqueça, não desanime, não desista da vida, porque existe um dom maior que é a ressurreição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.